Olá, o Saúde em Dia recebe aqui no SEIBM, do SAAN, em Brasília, a doutora Alexandra Mesquita, cardiologista, e faz parte do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom Que dia. prazer! Igualmente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de Você estar é aqui. maravilhosa. E dando um recado por esse mês da mulher, para o Dia da Mulher. Aproveitando, né, esse Dia da Mulher chegando e as comemorações da Semana da Mulher, a gente queria dar um recado. Qual é esse recado? A preocupação com o coração dessas mulheres. As doenças cardiovasculares nas mulheres são as que mais matam as mulheres. E a ideia é que ainda são os cânceres, né, de útero, de mama, e não. As doenças cardiovasculares, elas matam 7 vezes mais que todos os cânceres juntos nas mulheres. E muitas vezes as mulheres se preocupam, e tem que se preocupar mesmo com a prevenção da parte ginecológica, e esquece o coração. Então, mulheres também infartam, né? É como se isso fosse uma doença, uma situação masculina, né? Que já Exatamente. foi. Isso foi uma cultura, né, que a gente sempre teve, e que mulheres não infartavam, e mulheres infartam, e tem tido um crescimento muito grande, inclusive entre mulheres jovens, Que né? isso? Exatamente. E hoje a Sociedade de Cardiologia, ela se preocupa muito. Temos um departamento de cardiologia da mulher dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem se dedicado ao estudo, a propor novos tratamentos, propor estratificação dessas mulheres, porque como as mulheres têm uma participação pequena nos estudos clínicos, acaba que a gente usa os scores masculinos nas mulheres. Então, hoje nós estamos tentando estabelecer scores exclusivos para as mulheres, né, ou mais específicos para as mulheres. Então, hoje é uma preocupação muito grande, porque a gente tem visto um crescimento assustador dessas doenças nas mulheres. E a mulher, pelo próprio perfil de ser cuidadora, ela acha que é uma dorzinha, não, eu vou melhorar, não, eu vou tomar um remédio, e ela acaba postergando procurar a ajuda, né? E aí, quando você diz doenças vasculares e que mais morte, aqui a gente está falando o infarto em primeiro lugar, o O AVC AVC. também. Isso, o infarto e o AVC, elas são as doenças cardiovasculares, né, que realmente impactam muito, né? Muitas vezes a mulher não tem aquele sintoma clássico que a gente está acostumado a ver do Da dor infarto. no peito, A braço. dor em opressão, com irradiação, com náusea, com vômitos. Ela tem às vezes uma queimação, ela às vezes tem uma falta de ar, ela tem uma palpitação. Então, são sintomas diferentes, e que isso, às vezes, ao chegar à emergência, ela é classificada como ansiedade, como crise de ansiedade, e com isso tudo vai demorando o atendimento dessa mulher. Existem pesquisas que mostram que a mulher chega à emergência cerca de 42 minutos depois do homem. O homem, quando começa a sentir uma dor no peito, ele vai, e a mulher, quando começa a sentir alguma alteração, ela demora cerca de 42 minutos. E chegando à emergência, ela demora em termos de 37 minutos para ser atendida por um especialista ou um clínico que vai dar atenção para fazer um eletrocardiograma, por exemplo, entendeu? E Então, nisso pode ser tudo tarde. isso vai demorando, né? Justamente porque os sintomas da mulher podem ser bem A inespecíficos, quem né? atribuímos esse crescimento imenso? Bom, a A mulher, vida, o é estresse? exato. Hoje a gente sabe que tem os fatores de riscos clássicos, né? Que pegam tanto homens quanto mulheres. Então, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, pressão alta, o diabetes. Nós sabemos que nas mulheres esses fatores de riscos chamados clássicos, eles são mais pronunciados nas mulheres, eles têm pior repercussão na mulher. Então, a mulher tabagista, ela tem pior evolução do que o homem, né? Então, os fatores clássicos, hoje a gente tem os fatores inerentes às mulheres. Então, por exemplo, menopausa precoce, a menarca precoce ou tardia, ovários policísticos, doença hipertensiva na gravidez. Então, esses sintomas, essas alterações Sinais. próprias das mulheres,
já são considerados fatores de risco de doença cardiovascular. Uma mulher que tem pré-eclâmpsia ou tem doença hipertensiva da gravidez, ela tem um fator de risco, ela tem um risco aumentado para doença cardiovascular. E com certeza é uma paciente que vai evoluir com hipertensão arterial, com diabetes entre 4 a 7 anos após o puerpério. Então são pacientes que a gente tem que seguir, né? É um paciente que previamente não tinha nada, durante a gravidez fez uma pré-eclâmpsia, por exemplo, essa paciente tem um alto risco, uma alta chance de ser uma diabética, de ser uma hipertensa no pós-gravidez. Então a gente não está falando somente de um público 50 para frente, Não, nós de estamos maneira falando de alguma. jovens também. De jovens também. E o que a gente observou é um crescimento nessas doenças em jovens, com o uso indiscriminado de hormônios, né? Então, muita gente jovem querendo performance cardiovascular, usando muito hormônio sem indicação, os hábitos de vida, cigarro, bebida, o sedentarismo, né? Então, a gente vê muito isso. E tem os fatores de risco que a gente chama emergentes, né? São os fatores de risco, por exemplo, a depressão, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, mas ela ainda tem uma certa diferença em relação ao homem, então ela se sente um pouco, não inferiorizada, mas talvez discriminada, não tão valorizada. E tem um terceiro turno na volta do trabalho. E tem, exatamente, né? Tem ela multitarefa, né? Ela chega em casa, ela tem a casa, ela tem o esposo, ela tem o filho para fazer tarefa, né? Então, ela é uma multitarefa. Sobrecarga. Então, o estresse, não dorme bem, o sono a gente sabe que é um fator de risco de doença cardiovascular, então a pessoa não dorme bem mesmo. Então, tudo isso vai agregando risco, né? Então, nesse Dia da Mulher, diante desse quadro assustador, o que você sugere para a mulher fazer? Então, mulheres, vamos cuidar. Yoga, terapia. O que puder, né? Assim, o estresse, gente, nós não conseguimos viver sem. Não existe ninguém que fica sentado olhando para o teto. Mas acho que mesmo quem fica sentado olhando para o teto vai ficar estressado. Mas o estresse a gente tem que aprender a administrar, né? Sim. Então, administrar o estresse é salutar. Então, se você vai fazer yoga, vai fazer meditação, isso é de cada um, né? Vai fazer uma música, uma língua, isso é de cada um. Mas precisa aprender a administrar o estresse, precisa fazer atividade física. E o mais importante, procure um cardiologista. Porque muitas vezes a mulher, o médico dela é o endocrinologista, é o ginecologista, primeiramente, né? O primeiro médico da mulher é o ginecologista, às vezes ele pode ir no endocrinologista, no nutrólogo, né? Mas o cardiologista não é o primeiro médico que as mulheres vão. Tem que fazer parte do pacote. Exatamente. Então, as mulheres, o meu recado, mulheres infartam sim, né? Os fatores de risco são piores para nós, então quem fuma deve urgente parar de fumar, quem está com sobrepeso, com obesidade, urgente cuidar disso, fazer atividades físicas e ter um cardiologista controlar a pressão arterial. Muitas pessoas não sabem que tem pressão arterial alta, né? Então, isso é um fator de risco que dá para a gente controlar, né? O diabetes dá para a gente controlar. Claro. Então, procurar realmente uma avaliação, até mesmo para começar a fazer atividade física. Sim. E continuar o segmento. Se descobrindo a como ir controlando, sim, cuidando. Com certeza. Olha, eu acho que esse é um presente, esse que você traz, alertando e dando dados tão impressionantes e que podem evitar situações graves ou mesmo a morte. É o que a gente pretende, né, de reduzir isso. No dia 14 de maio é um dia que foi instituído, nós conseguimos o ano passado isso. 14 de maio é o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares nas Mulheres. Então, assim, nós precisamos de mais incentivo, mais saúde, né, investimento em saúde pública, para a gente chegar nessa mulher. Né? Porque a mulher que consegue ter um plano de saúde, consegue ir ao consultório, ela é até um pouco melhor acompanhada, mas o sistema público, a gente precisa de ter um olhar, um cuidado melhor com essas mulheres. Sensibilidade, querida, eu agradeço demais. Eu que agradeço, muito obrigada. Conta comigo no dia 14. Obrigada. Vamos fazer um movimento na rua ali. Obrigada. No shopping, muito obrigada. No parque. Tá. Valeu, gente, é isso.
cuidado e saúde.